Começamos o quadro Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia, boa sexta-feira para nós. Para nós todos, tudo bem, Roberta, senhoras e senhores, bom dia. Vamos então, Sidney, para o nosso primeiro assunto, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou as investigações dos atos antidemocráticos, mas mandou investigar a existência de uma organização criminosa digital acusada de propagar fake news. E esse inquérito, arquivado por Moraes, e o novo inquérito aberto por ele, impactam diretamente o Palácio do Planalto. Na live que faz toda quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, falou sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. E abriu novos procedimentos contra duas deputadas, é isso? Duas deputadas? Aline e Paula Belmonte. Uma covardia que vocês estão fazendo, Alexandre de Moraes, é uma covardia. Será que é um troco porque eu falei sobre voto auditável hoje de manhã? Não te citei, mas são 3 ministros do Supremo que não querem o voto auditável. Então, vamos supor que o Congresso não aprova. Vocês descobrem uma maneira de nós fazermos a contagem aberta dos votos e apresentar na prática para o povo brasileiro que não vai ter a fraude. Caso contrário, teremos problema nas eleições do ano que vem. Eu entrego a faixa presidencial para qualquer um que ganhar de mim na urna de forma limpa. Na fraude, não. Sidney, como é que você avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou investigar, portanto, a existência de uma organização criminosa digital acusada de propagar fake news? O ministro Moraes foi muito claro. Ele disse o seguinte, abre aspas aí, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhante àqueles identificados no inquérito 4781, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito, fecha aspas. E deu vários exemplos. A investigação ela vai ser aprofundada, mas concretamente eu penso de forma diferente. Acho até que o ministro Alexandre de Moraes está demonstrando uma grande coragem pessoal e um grande cumprimento ao seu dever e à sua responsabilidade. Porque vários exemplos públicos foram dados nesses últimos meses e até nos últimos anos de atentados contra o Estado de Direito, contra a democracia, contra até o Supremo Tribunal Federal, contra as pessoas dos senhores ministros, né? O caso Daniel Silveira é um desses exemplos. Ele citou de maneira desrespeitosa, por exemplo, o ministro Fachin, aquela outra manifestação que se deu diante do Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício, nitidamente hostil, provocador, as várias manifestações também se pedindo o AI-5, o ato institucional número 5, atentando também contra o Supremo, contra as instituições, o pedido de intervenção militar, nitidamente se viesse a acontecer, quebrando a Constituição, praticando golpes, coisas assim, é intolerável isso. Então ele está pedindo aqui que se faça a investigação. Acho perfeitamente correta. Quanto a esse detalhe que você mostrou da imagem do presidente na live da quinta-feira que ele faz sempre, das quintas-feiras, não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra, porque ele falou em voto auditável, aí o ministro Moraes toma essa ação. Não, ele está dizendo isso numa interpretação livre, né, vamos dizer assim, na minha opinião, falsa, inclusive. É muito, muito importante que se verifique até um pouco além, sabe, Roberta? Verificar se, de alguma forma, autoridades encruadas aí nos poderes, até no poder do governo federal, está mesmo envolvida ou não nessa matéria, porque se verificou, inclusive, acessos a postagens que tinham nitidamente o cunho de fake news, notícias falsas, de dentro da própria máquina governamental. Eu acho que é importante e há de se verificar que depois que o ministro Alexandre de Moraes começou a capitanear essa investigação, acalmou-se muito mais, embora continue se tendo ainda, claro, nas redes informações falsas, mas hoje se tem um comportamento mais sério e menos hostil. É muito ruim, né, você achar que deve deixar livre qualquer atentado à democracia e às instituições. Isso é crime, isso não pode, isso é um princípio que nós, em civilidade e na nossa civilização, em busca da democracia mais aperfeiçoada, não pode aceitar. Por isso, respeitar a Constituição é muito, muito importante. Eu considero relevante o ministro Alexandre de Moraes continuar essa investigação e determinar
determinar aos órgãos responsáveis que continuem a trabalhar, levantar dados e se verificar se tem deputados envolvidos, se tem autoridades, se tem gente importante e se tem dinheiro público também, né? Porque há uma suspeita que é possível que a Secretaria de Comunicação do governo federal tenha, de alguma forma, contribuído também com parte dessas manifestações antidemocráticas. Se isso aconteceu, é algo que aumenta ainda o tom da gravidade da situação. Reputo como importante prosseguir a investigação. Sidney, mas como é que você avalia as declarações de Bolsonaro sobre a atitude de Moraes e também sobre o voto impresso, que a gente acompanhou? O presidente está batendo na tecla do voto auditável há algum tempo, já antevendo um eventual resultado negativo nas eleições, e ele certamente dirá, tá vendo, eu não disse que ia ter fraude, né? Como se dissesse assim, essa eleição só vale se eu ganhar. E isso é uma história, né? Isso é um argumento, é um assunto em separado deste levantamento aqui de disseminação de notícias falsas e as chamadas fake news, que na verdade em português são notícias falsas. E ela leva as pessoas à indução do erro. É possível que você me pergunte daqui a pouquinho, por exemplo, né, alguma coisa sobre o depoimento de ontem do PM, policial militar de Minas Gerais. Ele, por exemplo, foi induzido numa edição maldosa, né? Mandaram para ele uma edição correlacionada à compra de vacinas e embaixo colocaram lá um áudio do deputado Luiz Miranda que não tinha nada a ver com aquilo. Mas a forma de edição, né, criou uma maneira manipuladora, falsa, de interpretação da informação. Então, a manipulação, a edição maldosa, a notícia não verdadeira e aquela que realmente confunde as pessoas, tudo isso está dentro da margem que nós devemos evitar. Então, o senhor PM lá viu aquilo, achou que era a mesma coisa, né? Fez uma interpretação errada. E muita gente, de forma inocente, né? Pessoas trabalhadoras que não estão aí navegando nas redes, não têm conhecimento até nem da utilização de mecanismos e ferramentas digitais, acabam recebendo coisas como estas e outras. Eu recebo diariamente afirmações absurdas, mas como, por ser jornalista, tem um certo nível de informação, eu olho aquilo e vejo que é falso. Mas eu também já caí numa esparrela e acreditar naquilo e depois eu fui investigar e verifiquei que aquilo era fake também. Por isso é importante as agências de checagem, é importante veículos sérios como a CNN e outros que atuam no jornalismo profissional. Todos esses ajudam, especialistas também, pessoas idôneas, fontes idôneas, para justamente a gente separar o joio do trigo. É preciso combater a fake news, é preciso combater tudo que está errado para a gente ter um país melhor e mais aperfeiçoado. Sidney, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi homenageado na última sessão antes da aposentadoria dele. O decano declarou torcida para 2 possíveis substitutos. Então, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Vamos ver. Devo agradecer a presença hoje na assentada, com palavras muito amáveis, do doutor André Mendonça, que tem a minha torcida para substituir-me no Supremo. Aproveito para afastar uma falha que seria imperdoável. Não ter aludido no meu agradecimento ao chefe do Ministério Público Federal. Que hoje estivesse eu no Ministério Público do Trabalho, seria, para minha satisfação, meu chefe, o doutor Augusto Aras. O que disse em relação ao doutor André, também falo quanto ao doutor Augusto Aras. Seria uma honra para mim muito grande vê-lo ocupando a cadeira que deixo no Supremo. Sidney, na sua opinião, por que Aras e Mendonça são os preferidos de Marco Aurélio? Entre os dois, quem que tem mais chance de ser escolhido, portanto, pelo presidente Jair Bolsonaro? 2 perguntas em uma, né, Roberto? Vou tentar responder as 2. Primeiro, os 2 estavam presentes na live, né? Então, ele foi gentil, foi educado, falou com um sorriso, ele foi cavalheiro em citar os 2. Se você está me perguntando mesmo qual dos 2, se fossem só os 2 que estariam concorrendo, eu diria que o presidente da República optaria por André Mendonça, que é o atual advogado-geral da União. E com Augusto Aras, ele reconduziria Aras ao posto, porque é possível ter mais um mandato para frente, agora
agora no final do ano. Então, eu penso que entre os dois o presidente possa optar pelo André Mendonça. Mas o presidente da República, que é quem decide, a regra do jogo é essa, ele pode decidir um outro nome também. Ele fez isso na primeira indicação permitida, né, dele, quando ele optou por um nome completamente fora dos esquadros. Ambos dominam, evidentemente, o direito, do ponto de vista jurídico e tudo mais, mas hoje há, do ponto de vista político, por parte dos senhores senadores, que quem ratifica, né, o presidente indica o nome e o nome vai ser submetido ao Senado. É assim nos Estados Unidos, é assim aqui no Brasil também. E os senadores acham que o advogado-geral da União, André Mendonça, perdeu um pouco da isenção dele pela forma como ele andou defendendo o presidente, inclusive como ministro da Justiça, que era a função anterior a essa que agora ele está exercendo, né? E quanto a Augusto Aras, eu acho que nessa corrida ele está com menos possibilidades. Ambos não seriam, vamos dizer assim, nomes para serem aprovados por unanimidade. Agora, André Mendonça é terrivelmente evangélico. O presidente tem esse compromisso com esse segmento, né, pelo menos verbalmente, em pronunciamentos públicos. O presidente já disse que gostaria de conduzir alguém com este perfil. E com relação à aposentadoria de Marco Aurélio, eu acho bonito e respeitoso, e acho bom para o país que a gente tenha alguém que perfile na sua carreira, em qualquer carreira, né, e que consiga fazer lá o seu nome e fazer-se importante e relevante para a função. Ele foi indicado pelo ex-presidente Collor, parente do Collor, inclusive, que assumiu em 1990 e depois se viu aí engalfinhado naquele processo de impeachment. Mas é um homem de muita personalidade, pensa pela própria cabeça, ele enfrentou várias decisões polêmicas, difíceis, o fez. Em vários momentos também ele era voto solitário, todos os seus demais companheiros, os 10 outros, né, ministros optavam por uma tomada de decisão, ele por outra, mas isso é importante para manter a oxigenação do pensamento numa casa que tem 11 titulares e nem sempre as decisões são claras. Eu, às vezes, leio lá o caso, né, e dizer, se eu fosse juiz, como é que eu tomaria a decisão? Eu não tenho nenhuma capacidade, nenhuma para tomar a decisão tão difícil que é exercer essa função da justiça. Então, eu acho bacana, acho legal, acho que a homenagem foi justa, como Celso de Mello também a recebeu, fortalece o judiciário, fortalece as instituições, fortalece a liturgia do cargo, fortalece a democracia, inclusive, e faço votos que ele, depois aposentado, possa continuar contribuindo com a sua inteligência para os destinos do Brasil. Sidney, vamos para o próximo assunto então. Vamos falar agora de CPI da pandemia, que eu vi o depoimento do vendedor Luiz Paulo Dominguete ontem. Ele reafirmou ter recebido um pedido de propina de um membro do Ministério da Saúde para vender vacinas contra a Covid. Durante a oitiva, o policial militar de Minas Gerais afirmou que 3 servidores do Ministério da Saúde tiveram acesso à proposta de vacinas da Davat Medical Supply. Dominguete disse ainda que fez uma proposta inicial de $3,50 por dose da vacina, e aí que o então diretor de logística do Ministério da Saúde propôs $1 a mais por dose. Vamos ver esse momento. O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. R$3,50, excelência, a primeira proposta. R$3,50. R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. 400 milhões de doses. Sidney, qual que é a sua avaliação sobre o depoimento de ontem na CPI? Roberta, siga o meu raciocínio. Como é possível alguém, que esse senhor é um cabo da Polícia Militar do seu estado, que sequer pediu licença lá para circular em Brasília, em todo canto, vendendo produtos farmacêuticos, no caso aí a vacina. Mas pense comigo, alguém que não tem uma carteira funcional, que não tem um documento que ratifique que ele é representante mesmo dessa Davat, que não tem uma ligação objetiva ali para você testar com quem você está lidando, essa pessoa começa a conversar com autoridades. Ele foi recebido pelo secretário executivo, o número 2 do Ministério da Saúde, para tratar de vacinas, né? Depois de ter conversado com esse senhor Roberto Ferreira Dias. Ele participou deste jantar, porque o Roberto Ferreira Dias disse que não propôs, né, propina nenhuma, mas ele disse que de fato aconteceu. Ele estava no jantar com 2 amigos e de repente teria aparecido, né, o cabo, e se aproximou, eles conversaram e o cabo foi conduzido ali à mesa para conversar entre eles. Já a versão do senhor Dominguete é outra, que
foi marcado o encontro, ele foi lá para conversar e ali teria sido proposta a propina e a negociação da possível importação da AstraZeneca. Mas como é que pode se tratar de tanto dinheiro, 400 milhões de doses, com alguém que não provou que tem acesso nenhum à AstraZeneca? A AstraZeneca disse, inclusive, que jamais fecharia algo dessa forma, fecharia diretamente com o governo, que não existia isso, da onde a Davat Medical Supply tiraria isso. O que eu digo Roberta, como é que você leva a este nível, né, Forrest Gump, né, alguém que aparece para discutir assuntos que você não sabe quem é, de onde vem, como sem comprovação, sem nada, certamente não saberia nem preencher uma documentação de importação, exportação, completamente despreparada, só num país que atua no queijo suíço, que aquele queijo tem aquele rombão desse tamanho, que é justamente a máquina para não funcionar. Cria burocracia para ela não funcionar, é nuvem de fumaça, porque o compadrio, a amizade, o deixa comigo, o encaixe, né? O Brasil é o país do encaixe, deixa que eu encaixo isso aí. E de repente, se a gente puder ganhar juntos, a julgar pelo que ele disse, pareceu muito verdadeiro, de fato houve a proposição de propina, é como quem diz, o que eu ganho, né? Qual é a minha parte? Rapidamente, uma vez um fiscal foi numa pequena farmácia aqui, num bairro de classe média baixa, vamos dizer assim, aqui do Rio de Janeiro, e o senhorzinho estava lá e só tinha aquela farmácia, né? Quando terminou a fiscalização, o fiscal disse assim, olha, eu não achei nada. Aí o senhorzinho, né, o dono da farmácia, ficou tão feliz, puxa vida, que bom, o senhor não sabe como o senhor me deixou aliviado. Aí o fiscal disse assim, e eu, como é que eu fico com isso? Como é que eu fico nisso? Ele falou, mas como? O senhor não achou nada. Sim, mas se eu ficar 5 anos aqui, eu vou achar. Então, pediu propina. Então, você veja, quando não tem nada de errado, pede-se propina. Quando tem alguma coisa que você pode ganhar em cima, você também pede propina. Então, a propina parece que faz parte dessa cultura. Agora, receber alguém sem a mínima qualificação e tocar o negócio para frente, tem que fazer uma cariação. Tem que chamar o Cristiano Carvalho, que é o tal do CEO lá, o manda-chuva da Davat no Brasil. Tem que chamar de novo o Dominguete de ontem, o cabo. Tem que chamar o Roberto Ferreira Dias. Tem que chamar o militar Blanco lá, o outro militar que estava também. Bota todo mundo na bancada, um olhando para o outro, e vamos saber quem está dizendo a verdade, quem está dizendo mentira. Sidney, alguns senadores, depois da sessão, se questionaram se Dominguete não tentou, na verdade, desviar as investigações, se ele não teria sido plantado como uma testemunha plantada. Qual que é a sua opinião sobre essa impressão de alguns senadores? Roberta, foi uma impressão justificável de uma sessão estranha, né? Primeiro, a sessão começou na hora, né? Puxa vida, acho que foi a única sessão que começou na hora, me chamou a atenção. Segundo, a bancada governista ficou caladinha no início, já tais questões de ordem e tal, aquela agitação, provocação para atrasar, para isso, para aquilo outro, quero falar, também quero, tá? Aquilo que leva 1h30, 2 horas, né? Naquela discussão de ordem que poderia ser discutida num dia como hoje, na sexta-feira, que não tem depoente esperando, né? Também ficou calada. E foi muito bem, o depoente estava indo muito bem, de forma muito convincente, de forma simples, uma pessoa simples, mas não importa, estava muito convincente. Em dada altura, ele saca do celular dele uma fala que depois de tanta explicação e controvérsias, ele explica. Não, o senhor Cristiano, o CEO da Davat, me mandou um print, né, de algo correlacionado à vacina e embaixo ele mandou esse áudio. Eu achei que era a mesma coisa, né, que o deputado Miranda estaria negociando vacina. Era uma gravação do ano passado, tem nada a ver com vacina, é provável que seja uma negociação sobre luvas, já que o deputado Miranda tem uma empresa nos Estados Unidos de importação. Portanto, tiraram ali, fizeram uma notícia falsa com edição, né, e com manipulação. Juntou tudo, botou no liquidificador e veio assim uma coisa com cor estranha, né? Então, realmente, naquela hora, todo mundo se surpreendeu. Que diabo está botando o Luiz Miranda agora? Porque se essa história não é bem explicada e acabou sendo, o que iria aparecer? Que o Luiz Miranda, né, fez a denúncia junto com o irmão, mas também está no meio da enrola, também está participando também do processo, do esquema e tal. Nitidamente era uma maneira de você desautorizar o que disse o deputado Luiz Miranda. Pode ter todos os problemas do mundo, pode ter até folha corrida, né, além de folha de serviços, tudo bem. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que ele denunciou é uma questão de ordem objetiva e levou o presidente para a tomada de providências. Então, o que eu penso é que, se foi um mal-entendido ou não, de fato, pareceu ali que ele estava sendo plantado para botar aquela gravação. Ainda bem que mais tarde tudo ficou um pouco mais claro e aí os ânimos serenaram um pouquinho.
Sidney, vamos mudar de assunto então, a partir de agora, porque o Brasil abriu mais de 280 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio. Esses dados são do CAGED e foram divulgados pelo Ministério da Economia. No entanto, nesta semana, o IBGE informou que o país tem quase 15 milhões de desempregados. É o maior número dos últimos 9 anos. E o cenário, que, claro, é impactado pela pandemia, ainda traz ao Brasil uma situação fiscal difícil, com o auxílio emergencial sendo aos brasileiros em situação mais vulnerável. O auxílio emergencial sendo, portanto, dado aos brasileiros que estão nessa situação de maior vulnerabilidade. Em relação à pandemia, nessa semana o Brasil atingiu a marca de 100 milhões de doses aplicadas e a média móvel de mortes é a menor desde março deste ano. Sidney, na sua avaliação, quais que são as perspectivas para a retomada da economia e daquela vida que a gente considerava normal antes do início dos casos por aqui, com esses dados que a gente apresentou agora? Roberta, como nós temos que ter um compromisso com a isenção e com a verdade, a gente não pode nem pensar como a oposição e nem como a situação. Que o governo vai dizer assim, tá vendo, já melhorou, tá recuperando, aquela coisa toda, calma. E nem da oposição, diz, mas temos ainda 15 milhões de desempregados e tal. E de fato é um número muito grande, gigantesco. Por quê? Porque é construída a transição e a reconstrução da economia, desta transição que estamos em meio a uma pandemia para uma certa normalidade gradativamente. A economia brasileira ela é muito peculiar e a situação do desempregado também. Se não tem emprego, as pessoas sequer procuram emprego, elas tentam se virar na chamada economia informal. E é a economia informal, que a gente vê por aí, os camelôs, os autônomos, aqueles que não têm carteira assinada, os empreendedores, alguns cadastrados no MEI, outros até não têm cadastro nenhum, é tudo por fora. Se você tem um problema na torneira da sua casa, você nem sempre pede uma nota fiscal para aquela pessoa que está ali consertando, às vezes é informal mesmo. Quanto é, seu Zé? Quanto custa? Ele, isso aqui custa R$30. Dá R$30, pronto, fez o serviço. Então, essa economia paralela no Brasil, ela sustenta o nosso país e salva a sobrevivência de muitos, ainda que com nível mais baixo. Aí estamos falando de carteira assinada, isso é muito bom. Se todos os meses tivermos uma ascensão do número de pessoas reinserindo-se no mercado de trabalho com carteira assinada, isso é ótimo e aí já significaria uma retomada, dependendo da velocidade, que eu penso ser lenta agora, gradativa depois e acelerada mais para diante. Por quê? Porque nós vamos começar a sair da pandemia. Hoje no Brasil, 35,18% da população adulta já se imunizou na primeira dose, mas não completamente. A segunda dose só 12,55%. Conforme esse percentual acelerar, a normalidade volta e volta junto a economia também. Mas olha, só nessa semana morreram 20.095 brasileiros até o dia de ontem. Então nós estamos ainda em meio à pandemia. Acho muito bom que tenhamos carteira assinada, muito bom que nós temos possibilidade da economia já começar, ainda que engateando-se no sentido de sair desse atoleiro, mas não será rápido. Então, gente, calma. Vamos continuar trabalhando para um país melhor, mas não será imediato. Este ano será um ano ainda muito, muito, muito difícil na economia, inclusive nessa área de emprego também. Nem por isso você deve desistir, procurar emprego, desistir, lutar pela sua sobrevivência da sua família. Não esmoreça, trabalhe, corra atrás, mas melhorar mesmo, acredito, só quando houver essa imunização de 70%, 75% dos brasileiros, espera-se, quem sabe, em novembro, no máximo em dezembro deste ano. Tá certo, Sidney. Obrigada pela participação. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Boa sexta-feira, ótimo fim de semana para você e para todos. Até lá. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.